Paz de Jesus, o amor de Maria, a causa da nossa alegria. Estamos de volta com o nosso canal Nabi, sou Dário, seu irmão. Estamos juntos para bem nos prepararmos, para bem nos organizarmos para a segunda vinda do nosso Senhor. Para isso é importante que a gente esteja aí, pregando a palavra, anunciando, levando a graça de Deus. No vídeo passado eu iniciei essa formação falando sobre as fontes para aprofundar o entendimento da palavra. Daí então eu vim com esse quarto tópico, que são fontes espirituais. Fontes espirituais, para aprofundar, é isso mesmo, irmão. E eu coloquei aqui algo que já é bem conhecido nosso, que é a leitura da palavra de Deus, a leitura divina, a Lectio Divina. E aí eu vou falar algumas coisas que pode até ser conhecida, mas talvez não tenha sido aprofundado como nós vamos aprofundar, que é sobre a oração de Jesus, a oração do coração. Vou falar sobre o peregrino russo e a imitação de Cristo. E creio que para muitos, só com esse enunciado já dá para entender do que nós vamos falar. Mas é bem interessante. Você que quer ser profundo na palavra de Deus, a primeira coisa que precisa entender é que essa profundidade deve ser em você. Nós temos que ser profundo na palavra de Deus e ela tem que penetrar as profundezas do nosso coração primeiramente, porque senão nós nos tornamos, como se você observar essas letras, elas têm um reflexo. Para baixo ela traz um reflexo que não é muito nítido, que não é muito claro, que dá só uma noção do que é o que tem em cima. Se você quer ser um anunciador, um pregador de sabedoria, de unção, de impacto, de intrepidez, que os sinais de Deus sejam manifestos no seu ministério, nós precisamos ter essa experiência com a palavra. E aí nós vamos dar continuidade. A Lectio Divina é um método de oração muito praticado na igreja desde os seus primórdios, não é algo inventado, não é algo criado. Na verdade, até digo que ela foi evoluindo até chegar ao que chegou. O primeiro a utilizar essa expressão Lectio Divina foi Orestes, teólogo e escritor cristão, aproximadamente do segundo para o terceiro século, que afirmava que para ler a Bíblia com proveito é necessário fazê-lo com atenção, constância e oração. Tempos depois, a Lectio Divina transformou-se na coluna vertebral da vida religiosa. É isso mesmo. Porque se chegou a ver, que eu acho interessante isso, alguém tem uma inspiração de Deus e às vezes por Deus ser tão grande não consegue compreender tudo. Daí começa um trabalho, começa a desenvolver uma técnica, vamos usar essa expressão, e ela vai sendo aprimorada, vai sendo aperfeiçoada, vai sendo enriquecida, vai sendo peneirada, e chega um momento que ela toma um corpo, que ela se completa, ou chega perto disso, e então ela é, pelo próprio sopro do Espírito de Deus, disseminada dentro da igreja, e aquelas almas puras, santas, que têm uma visão alargada, até vamos dizer assim, empreendedores espirituais, abraçam essa causa. As regras monásticas de São Pacômio, Santo Agostinho, Santo Basílio, São Bento, eles fizeram dessas práticas a base da vida monástica. A sistematização da Lectio Divina em 4 escalas provém do século XII, no ano aproximadamente aí de 1150. Dito II, monge prior da Ordem dos Cartuchos, escreveu um livrinho intitulado Escada de Jacó. E aí nessa Escada de Jacó, o que é que ele vai colocar? A Lectio Divina, que tem 4 passos para subir essa escada. Primeiro é a leitura, segundo a meditação, depois a oração e a contemplação. E essa parte da contemplação é que nós vamos aprofundar mais hoje. Ele afirmava que essa é a escada pela qual os monges sobem desde a terra até o céu.
É a escada pela qual os monges sobem desde a terra até o céu. Você pode dizer assim, eu não sou monge, mas você é cristão, você é filho de Deus. E nós queremos também subir. Se por essa escada os monges sobem, eu também quero subir. Não porque são os monges que sobem, simplesmente, mas é porque ela vai para o céu. E nós queremos isso. E nós pregamos para levar as pessoas a ter uma experiência de céu aqui na terra. O primeiro passo é a leitura. Nós lemos, relemos, até podemos, né, usar essa técnica das Bíblias de estudo, para quem tiver o tempo. E aí a primeira pergunta: o que diz o texto? O que é que aquela leitura está dizendo? No contexto geral, não é o que ela diz para mim, o que ela está dizendo. Na meditação, eu vou ver o que é que ela está dizendo para mim. O segundo ponto, eu fiz a leitura, e meditando essa leitura eu vou saber o que a Bíblia está dizendo, e em seguida eu vou o que é que ela está dizendo para mim. Isso faz toda a diferença na preparação de uma pregação, porque nós somos pessoas inseridas no meio, inseridas na sociedade, estamos numa família, estamos numa comunidade, estamos num grupo de oração. Então a palavra de Deus, ela diz algo para mim hoje. Esse hoje não é simplesmente a data que eu estou hoje, mas o meu hoje, a minha situação atual. E ela pode até vir falando de áreas específicas da minha vida, ou em relação ao meu casamento, ou em relação à minha vida como pai, como profissional, como servo de Deus, como agente social e etc. Em seguida vem a oração. Infelizmente muitos de nós não conseguimos dar esse terceiro passo a contento, porque as nossas inquietações, as nossas brigas, as nossas lutas interiores, a louca da nossa mente que corre sem parar, ainda mais a minha que é empreendedora, que é todo tempo planejando alguma coisa, tipo o desenho lá do Pink do Cérebro. A oração vem com essa pergunta: o que o texto me faz dizer a Deus? O texto disse alguma coisa, o texto me disse alguma coisa, e agora o que isso vai me provocar a dizer para Deus? É a oração. É a hora que eu vou rezar, que eu vou entrar na profundidade dessa palavra, daquilo que ela me tocou, daquilo que ela me falou hoje. Isso pode ser só um versículo, e não precisa você ser um estudioso da palavra, porque a palavra de Deus, ela foi escrita não para os grandes entendedores, mas para os corações acolhedores, e até os que não acolhem também. Daí então vem a contemplação. A contemplação agora é o silêncio oracional. Nada mais eu já fiz a oração, agora é hora de degustar, de sentir. É preciso calar-se e entregar-se a Deus. O resumo desses 4 passos seria isso. A leitura procura a doçura bem-aventurada. A meditação encontra essa doçura bem-aventurada. A oração pede, deseja essa doçura bem-aventurada que vem da palavra. E a contemplação saboreia. A contemplação é uma elevação do espírito acima de mim mesmo, suspensa em Deus. Ela saboreia as alegrias da doçura eterna. Mas para que a gente possa compreender melhor essa contemplação, eu tive uma experiência na minha vida, eu quero partilhar ela nesse momento, que eu acredito que vai ser de extrema importância, para que nós cheguemos a esse 4º degrau dessa escada que nos sobe ao céu, que é a leste divina, pela palavra. É importante que nós venhamos a compreender o que é a contemplação, como ela acontece, como se chega até ela, e ao se chegar até ela, como se evolui, como se cresce. Existem muitos livros interessantes de santos, né? Como os livros de Santa Teresinha, de Santa Teresa. Essa linha monástica é muito interessante. Aqui na minha região a gente tem o Carmelo, e aqui tivemos
eu mesmo tive uma certa influência, e quem me levou para essa experiência foi uma irmã minha de caminhada. Na época a gente chamava ela pelo nome de Batista Márcia Sena, hoje ela é religiosa do Carmelo, né? E ela me fez ter uma experiência muito interessante, mística mesmo, que enriqueceu bastante a minha caminhada e o meu ministério. A oração do coração, ela também é conhecida como a oração de Jesus. Interior e constante, é a invocação contínua e ininterrupta do nome de Jesus com os lábios, com o coração, com a inteligência, no sentimento de sua presença, em todo o tempo, em todo lugar, mesmo durante o sono. Parece loucura, parece que não é verdade, mas eu quero dizer para vocês que isso acontece, irmãos. As palavras a serem repetidas são: nessa linha da contemplação, da oração do coração, da oração de Jesus, existe essa frase que a gente inicia, e com o tempo ela vai tomando um formato, né? Que a gente diz: Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, tem piedade de mim, pecador. Vocês vão encontrar essa frase em outros textos, em outros autores, né? Que ela vem um pouquinho diferenciada. Às vezes eles tiram o Filho de Deus Pai, mas é basicamente isso aqui. Mas ela vai tomando um formato com o tempo. Aquele que se habitua a essa invocação sente uma grande consolação e a necessidade de orar sempre essa oração. Depois de algum tempo, a pessoa, né, não pode mais passar sem ela, e por si mesma a oração brota nele. Isso é a oração perpétua. Ela chega a um ponto em nós, irmãos, que eu acho interessante, que eu vou abordar agora na frente, né, que são os efeitos dessa oração em nós, que a gente começa a fazer essa experiência, a gente começa a fazer essa oração, é como se ela entrasse num automático em nossas vidas, e tem aquele momento que ela cai no coração. E aí, irmãos, nós somos invadidos, tomados por uma experiência que não tem explicação. Então, os efeitos dessa oração, elas se manifestam de 3 maneiras: no espírito. Agora, como cristão, mas como anunciador da palavra, perceba o quanto isso vai enriquecer você. No espírito: doçura do amor de Deus, a calma interior, arrebatamento do espírito, pureza dos pensamentos, esplendor da ideia de Deus. Ela também vai se manifestar nos nossos sentidos: agradável calor no coração, que é o que eu falava agora, plenitude de doçura nos membros, exaltação de alegria no coração, leveza, vigor da vida, insensibilidade às doenças e dores. E até dizia mais: a sensibilidade à presença de Jesus. Nós também vamos ter essas manifestações na nossa inteligência. Ela vai nos trazer uma iluminação da razão, compreensão da Sagrada Escritura, conhecimento da linguagem da criação, desapego das vãs preocupações, consciência da doçura da vida interior, certeza da proximidade de Deus e de seu amor por nós. Ave Maria, minha gente, eu já estou aqui em estado de graça, só lendo esse texto para vocês, porque eu fiz essa experiência e digo para vocês que vale a pena, irmãos. Agora, chegando ao final desses 3 pontos, veja como a gente consegue perceber o quanto que essa oração do coração vai nos levar a uma condição maior para a compreensão e até, diga-se, para uma vivência, uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Porque se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia seria Jesus para nós. Não a Bíblia matéria de papel, mas a palavra. Porque na Bíblia nós fazemos um estudo, buscamos a compreensão da palavra de Deus, e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e essa palavra é Jesus. Então é tendo essa experiência com o Senhor,
é sendo íntimo, o amigo de nossa alma, né? O hóspede de nossa alma. Nós vamos aprofundar, nós vamos passar pela Bíblia como um lugar não desconhecido. Nós vamos ler aqueles textos, é como se você fosse para um lugar que você não conhece, mas fosse com o morador mais antigo daquela região. Ele deixa a gente tão seguro e tão certo que parece que a gente morou lá também, conhece tudo. E nos apresenta de uma forma que compreendemos com facilidade. Com esse tipo de oração, nós vamos estudar, ler e aprofundar a palavra, não por nós ou pelos teóricos e teólogos e santos, mas é Jesus quem vai nos conduzir. Com o tempo, a prática da oração se faz por si só, brota do espírito e do coração, mesmo em estado de vigília ou durante o sono, e não se interrompe. E isso é uma verdade, irmãos. Se estamos trabalhando, a oração age por si só e o trabalho rende mais. Se escutamos ou lemos algo, conseguimos sentir ambas as coisas. É maravilhoso. O que foi que me levou, assim, o que me ajudou nesse processo? Esse livro, que é bem conhecido, Relatos de um Peregrino Russo, e o outro livro, que seria a continuidade, é o Peregrino Russo, 3 relatos inéditos. São, na verdade, 7 relatos, organizados em 2 livros, de um peregrino, como diz, russo, né, que é o que identifica, não se sabe exatamente quem seja, mas se tem uma noção do tempo em que ele viveu, e ele vai buscar essa oração do coração e ele vai explicando durante esses relatos. Gente, esse livro eu recomendo para todas as pessoas, porque você vai ter uma experiência com Deus extraordinária. Quando eu estava lendo esses livros, eu tive uma experiência tão forte, tão profunda, que eu saía da minha casa para trabalhar e pegava o ônibus. E teve um dia que no meio do caminho eu tive que descer desesperadamente do ônibus e entrar na igreja, porque eu já não suportava mais, tamanha era a graça, a presença de Jesus no meu coração. E como a gente falava lá anteriormente, tem um momento, e o livro vai explicar tudo isso. Eu não vou falar muito não, para não atrapalhar a sua leitura. Eu tive que fazer um retiro numa sexta-feira, onde eu passei o dia inteiro num eremitério daqui da minha cidade, para terminar de ler esse livro, porque ele já estava me incomodando demais, eu já não conseguia mais fazer nada, porque esse livro estava me levando a uma experiência de Deus como eu nunca tinha tido anteriormente. O livro não se sabe bem, né, como eu falei, quem é esse peregrino, e ele nos conta como encontrou essa doutrina do execasmo. Você pode pesquisar depois esse nome também, que ele está correlacionado. E isso transformou a sua vida. E isso tudo começou quando ele entrou um dia numa igreja, e lá estava sendo dado um sermão, e falou dessa parte da Epístola aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Essa expressão o incomodou tanto, né, que ele começou a se perguntar, né, o que fazer agora, né? Onde achar alguém que possa explicar-me essas palavras. Daí ele diz então assim, tirado do livro: eu irei às igrejas onde prega um homem de renome, e aí talvez eu ache o que procuro. E aí, então um dia ele encontra um monge que o ensinou, né, a oração de Jesus, a oração do coração. Esse monge lhe deu um livro chamado Filocalia, ou Filocalia, como alguns chamam, que contém textos de 25 padres da igreja que tratam desta ciência da oração interior perpétua. Até quero dizer que esse livro também, ele é da mesma coleção do Peregrino Russo, que é a Oração do Pobre, que você encontra nas livrarias católicas. Eu até recomendo que você tenha os 3, né? E com essa experiência do Peregrino Russo, a gente chega na Imitação de Cristo, que é um livro também que era o livro de cabeceira de Santa Teresinha, né, como nós sabemos, que em outro momento eu posso estar falando mais sobre ele. Um livrinho de bolso que também nos ajuda bastante, nos prepara para a Santa Missa, para a comunhão, né? É um livro que você pode estar
tirando passagens mesmo, abrindo ele no meio, como algumas pessoas chamam de roleta russa, né? Que vai estar dando, ou pode ler ele todo, mas não é um livro de estudo, é um livro de experiência de Deus, a imitação de Cristo. Então recomendo isso, irmãos, que a gente possa crescer nessa graça, nessa bênção, que a gente possa crescer e produzir o fruto que Deus espera de nós. Vamos ficando por aqui com mais um tutorial. Que Deus nos abençoe. Peço aí que, se você gostou, vá divulgando o nosso canal, vá dando aí o seu joinha, vai se inscrevendo, e vamos construir esse canal junto. Pode entrar em contato comigo pelos contatos que eu deixo aí disponível, tanto Facebook como WhatsApp, pelo próprio canal. Nós vamos estar tentando aí estar respondendo. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.